mulher foi indiciada pela Polícia Civil pela morte dos 2 filhos. Esse crime foi em novembro do ano passado, no bairro Jardim dos Comerciários, em Belo Horizonte. As informações agora ao vivo sobre esse caso com a repórter Shirley Barroso. E um caso bárbaro demais, né, Shirley? Boa tarde, bem-vinda. Sim, Lair, muito boa tarde para você, para quem acompanha o nosso balanço geral. E só de imaginar, as pessoas devem estar em casa perguntando, mas uma mãe matou os 2 filhos? Sim, ela matou. Como? Envenenados. Por quê? Para se vingar do ex-marido. Quem vai dar mais os detalhes é o delegado Humberto Júnior, que concluiu as investigações. O caso aconteceu em novembro do ano passado, no dia 19, quando as 2 crianças, na verdade, uma menina de 18 anos e um garoto de 12 anos deram entrada no hospital com sintomas aí de envenenamento. Delegado, assim que esses dois filhos dessa mulher deram entrada no hospital, a polícia já desconfiou que eles pudessem ter sido envenenados, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Assim que eles chegaram ao hospital e pelos sintomas começou-se a desconfiar. Mas após os exames clínicos, né, se confirmou que era realmente uma intoxicação exógena por carbamato, que é vulgarmente, popularmente conhecido como chumbinho. A gente sabe que a venda é proibida no Brasil para uso doméstico, mas essa substância foi administrada na alimentação dos filhos na hora do jantar. Só lembrando, desculpa, delegado, que a menina morreu 5 dias depois, no dia 24, e o menino no dia 3 de dezembro. Exatamente, eles permaneceram internados do dia 19 até o dia 24, onde que veio a óbito, evoluiu a óbito, e o garoto de 12 anos continuou lutando pela vida até o dia 3 de dezembro, onde também acabou falecendo. Agora conta pra gente então, como é que isso tudo aconteceu? O que a polícia descobriu? Então, ela estava em casa com os filhos, serviu o jantar. Meia hora, 40 minutos depois, eles começaram a apresentar os sintomas de envenenamento. Que tipo de comida? Ela serviu no dia arroz, feijão, segundo ela, né? Arroz, feijão, frango, chuchu e angu. E esses alimentos foram consumidos e aí às vezes ela fala que ela comeu, outras vezes ela fala que não comeu. Então houve essas contradições nas versões apresentadas por ela. Ela nega, né? Ela nega. Uma investigação muito difícil porque não havia testemunhas no local. Só estava ela e os filhos. E também depois a gente descobriu que houve uma tentativa de ocultação de provas. Quando a perícia foi ao local, na residência, os alimentos servidos já não estavam. A casa estava minimamente organizada e a perícia só encontrou o arroz e o feijão. Os outros alimentos não foram encontrados. Então ela pode ter colocado nestes alimentos que foram todos consumidos por eles ou o restante foi jogado fora? Exatamente, pode ter sido descartado, até mesmo que o perito fez questão de constar no laudo que a casa estava minimamente limpa e organizada. E até se desconfiar que se tratava de um crime, a perícia só foi acionada 2 dias depois, que inicialmente nem o hospital ninguém desconfiou que a intoxicação poderia ser por chumbinho e que a própria mãe seria a autora. Então, só com esses elementos, a partir do momento que a vítima de 18 anos morreu, ela foi conduzida à delegacia e foi presa em flagrante. E foi pedida a conversão da prisão em preventiva. Então, ela está presa preventivamente desde essa data. Tá, mas a polícia chegou a essa conclusão que seria ela por quê? Não tão somente porque ela estava com os filhos. O que vocês se basearam em quê? Bom, ainda que a gente não tivesse encontrado mais nada, ela ainda assim não conseguiu explicar como que ela serve comida, uma janta aos filhos e esses filhos morrem depois intoxicados por chumbinho. Mas a gente continuou o nosso trabalho, procurando outros elementos até para identificar a motivação, a circunstância, o que de fato aconteceu nesse dia. E começamos a entrevistar testemunhas e uma testemunha nos trouxe mensagens realizadas, conversas que foram realizadas 15, 20 dias antes do envenenamento. E nessas conversas ela já falava que a família estava em uma situação difícil, ela estava frustrada, que ela e os filhos estariam na sepultura, que em breve isso tudo ia acabar. Só que na época essa testemunha não desconfiou que ela seria capaz de fazer isso e nem desconfiou que ela estava falando de uma morte. Achou que era só um sentimento dela de que tudo vai acabar. Só um desabafo, mas não desconfiou que ela poderia estar planejando, naquela época ela já planejava matar os filhos com envenenamento. Sem falar no que vocês encontraram no celular dela, Porque não é qualquer pessoa que sabe manusear, utilizar um veneno, Até mesmo que o chumbinho, como a venda é proibida, você não encontra em qualquer local para comprar. Então, os investigadores localizaram uma testemunha em que ela prestou depoimento e disse que no mês de entre outubro e novembro, ela esteve no estabelecimento comercial dela procurando por chumbinho.
mas disse que era para matar ratos. Então, mais um elemento, mais um indício. E também a inteligência, os policiais recuperaram mensagens, e pesquisas na internet, em que ela realizou mais de 130 pesquisas por veneno e por chumbinho. E uma dessas pesquisas, um link de reportagem, um link da internet, dizia, veneno, qual a dosagem de veneno para matar crianças. Então, isso foi no dia 12 de novembro. E 7, 8 pesquisas nesse sentido. Também pesquisando por frutas e plantas venenosas. Hoje nada fica escondido, atualmente nada. Tudo deixa rastro, a polícia sempre vai encontrar. E é que a gente fazendo nosso trabalho, a gente encontra. Ou seja, ela planejou minimamente esse crime. Sim, foi meticulosamente planejado, pensado tudo. Então, ela sabia o que estava fazendo e sabia como administrar. Tanto que ela conseguiu esconder e eliminar os alimentos que estavam envenenados, que não foram encontrados pela perícia. Agora, como ela não confessou, como é que vocês chegaram na motivação do crime? Porque parece que ela tentou também fazer o mesmo com o marido meses antes. Com o marido que era ex, mas morava com ela. Explica pra gente essa história. Sim. Ela e o marido já viviam numa crise conjugal já há alguns anos e se agravou muito nos últimos meses. E o marido lembrou que teve uma época, provavelmente em outubro, eles estavam no sítio da família, ele teria tomado um café servido por ela, e depois de tomar esse café, algum momento depois, ele começou a passar mal, tendo muito diarreia e vômito. Então, levantou-se ali a suspeita, a partir disso, que ele também, naquela época, já teria sido envenenado, uma tentativa de matá-lo naquela época, Mas ele não desconfiou? Ele não desconfiou, não foi ao hospital, porque ele imaginava que era a própria mulher, e ficou como se o café tivesse sido servido, mas estava estragado. O senhor acredita que ela fez isso para se vingar desse companheiro? Sim. Durante essas conversas e tudo que a gente conseguiu apurar, a gente consegue extrair ali, interpretar dos fatos anteriores que havia uma crise, havia uma insatisfação com o marido. E aí houve também um pedido de medida protetiva 30 dias antes do fato, evidenciando mais uma vez que é uma retaliação, uma vingança ao marido pela situação que eles estavam vivendo. Que ele bateu nela? Não chegou a bater, foi uma via de fato, uma discussão mais acalorada, mas ela ficou com receio e decidiu pedir medida protetiva. E aí, ao mesmo tempo, depois disso, ela teria planejado matar os filhos para atingir o marido. Isso, a partir do dia 31 de outubro, que ela começou ali a pesquisar, por essas substâncias, para que pudesse administrar na alimentação dos filhos. Delegado, parece que essa mulher, ela fazia uso de alguns medicamentos controlados, enfim. Ela tinha discernimento, apesar de tomar esses remédios, ter algum problema psicológico, ela tinha discernimento, sabia o que estava fazendo? Ela alega que apresenta, tem um quadro de depressão, mas ela não apresenta nenhum indício de que não sabia o que estava fazendo, A gente tanto que não entendeu pelo pedido de avaliação da sanidade mental dela, porque ela é uma pessoa que narra os fatos de ordem cronológica, ela fala muito bem, explica muito bem as coisas, então não demonstrou ali nenhum indício de que tem algum problema de saúde mental. Mas tudo que era perguntado para ela tinha uma justificativa? Sempre tinha uma justificativa, ela tem uma narrativa sempre indireta, sempre evasiva, então ela explica, mas não sai do lugar. E isso também dificultou o nosso trabalho, mas com a arrecadação e com a localização de outros elementos de informação, nós conseguimos aí demonstrar que ela é a autora e ela, infelizmente, que matou os próprios filhos. Essa mulher vai responder por quê? A gente sabe que são 2 homicídios, mas tem qualificadoras aí agravantes que ela vai responder. Sim. Em relação à filha de 18 anos, nós entendemos que ela deve responder por 3 qualificadoras, que é o motivo torpe, a administração do veneno, que é uma qualificadora, e o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que as vítimas jamais imaginar que ia se alimentar de uma alimentação contaminada. Em relação a um filho de 12 anos, insiste também a qualificadora de quando o crime é praticado contra uma pessoa menor de 14 anos. Então, 4 qualificadoras para um, 3 para outros. Para a gente terminar, delegado, ela demonstrava algum ressentimento de ter perdido os filhos? Como ela não confessa o crime, não poderia demonstrar um arrependimento de ter matá-los. Mas ela sentia algum arrependimento dos filhos ter morrido? Tinha um ressentimento? Sim, nós percebemos ali que ela se arrependeu do que fez, Mas chama a atenção que após a internação dos filhos, ela conversando com essa testemunha, a testemunha tentava puxar dela o que aconteceu e ela dizia sempre que estava tudo nas mãos de Deus. Ela não se preocupava em saber quem que teria feito isso. Então, dando indício que não teria outra pessoa, era ela, mas que agora estava tudo nas mãos de Deus.
Ok, muito obrigado, doutor Humberto Júnior. Difícil engolir uma história dessa, né, Laí? Da gente imaginar de uma mulher que não está satisfeita com o casamento, de que está com dificuldades para conviver ali em família, que ela decide resolver tudo isso matando 2 filhos. E matando dessa maneira covarde, né? Os meninos não tinham como se defender, se alimentando dentro de casa, um alimento feito por ela, oferecido por ela, e ela acabou matando os 2 filhos como forma de vingança, né? É difícil. Muito, não. E premeditou tudo. Foi calculista, fria, cruel. Ela tá presa, né? Tá presa, ela foi presa preventivamente, mas o delegado, ontem ele concluiu este caso, com a conclusão deste inquérito, o senhor pediu que a preventiva dela fosse mantida. Exatamente, ela está presa preventivamente desde o dia 24 de novembro, né? A Justiça entendeu que ela deve continuar presa e na conclusão do inquérito nós também pedimos a manutenção, até para não prejudicar a instrução processual, né, que provavelmente vai ocorrer. Provavelmente ele responde esse processo preso, pelo menos é o que a gente entende que deve acontecer, né? Responde processo preso até que seja julgado. Sim, provavelmente vai responder presa, se a Justiça assim entender, né? Até mesmo que existem elementos que permitem a prisão dela preventiva. Ok, obrigada, viu, doutor Humberto? Laí. Obrigado, Chile. Um abraço, doutor Humberto. Parabéns pelo trabalho.